Glória a Deus. Paz, Senhor, querida igreja. Que Deus possa lhe abençoar tremendamente, possa ministrar nossas vidas, nossos corações e possa nos direcionar no momento de crescimento, nesse momento, no nome de Jesus. Amém? Queridos, o Toninho falou, está ministrando louvor e disse que passamos por problemas, passamos situações, mas Deus está cuidando de nossas vidas e temos que nos colocar diante dEle. E a questão é essa mesma. Existem muitos momentos em nossas vidas que enfrentamos grandes dificuldades. Existem muitos momentos em nossas vidas que passamos situações sobre qual nós não temos controle. Existem situações que muitas vezes nos traz apavoro, nos tira até a paz. Mas nós temos que aprender a colocar a nossa vida diante da presença de Deus. Toda vez que eu faço aquilo que é para Deus fazer, Deus entrega em minha mão novamente. Existem coisas que Deus tem que fazer e eu não vou conseguir fazer, isso é um fato. Existem coisas que Deus tem que fazer por nossas vidas e não basta, e não tenho, e eu não posso querer fazer aquilo que está na mão de Deus. Eu tenho que aprender que eu tenho que direcionar isso diante da presença de Deus e confiar e entregar a Ele. Eu tenho que entender que tudo aquilo que eu coloco diante da presença de Deus, eu não tenho mais que mover, eu tenho que confiar. Posso continuar sim, estar orando e buscando isso, mas confiando que Deus está no controle. E não fazendo com as minhas forças, não fazendo da minha maneira, não fazendo do meu jeito, não fazendo do modo que eu acho melhor. E a situação é que muitas vezes eu começo então a caminhar no caminho de tormento, porque eu tenho caminhado em situações sobre as quais eu tenho que entregar a Deus. Tenho caminhado sobre situações que eu tenho que confiar e colocar diante da presença de Deus. E o problema é que muitas pessoas preferem caminhar nesse caminho de tormento do que no caminho de paz. A situação é que muitas pessoas estão escolhendo caminhar no caminho de tormento do que no caminho de paz. Porque no caminho de paz há renúncia. Porque no caminho de paz tem que haver entrega. Porque no caminho de paz tem que haver quebrantamento. Porque no caminho de paz tem que haver humilhação. Mas no caminho de tormento não. É muito mais fácil eu fazer as coisas do meu jeito, da minha forma. É muito mais fácil eu deixar de perdoar, de amar. É muito mais fácil eu fazer as coisas conforme eu determino, o que acho que é melhor, do que fazer muitas vezes conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque eu tenho que renunciar. Porque eu tenho que amar. Porque eu tenho que, diante de uma dificuldade, ajudar. Porque eu tenho que, diante de uma afronta, continuar amando o irmão. Porque eu tenho, diante de uma situação complicada, continuar querendo o bem dessa pessoa. Então é muito mais fácil caminharmos por um caminho de tormento do que por um caminho de paz. E a palavra de Deus vem nos ensinando, a palavra de Deus vem nos trazendo palavra, a palavra de Deus vem trazendo aos nossos corações e tem nos transformado, e tem nos elevado, e tem nos mantido nesse caminho diante do propósito de Deus, para podermos aprender que a presença de Deus em nossas vidas faz toda a diferença. E quando eu e você caminhamos diante da presença de Deus, que manifesta em nosso coração, é essa vida sobre a qual traz paz em nosso coração. Amados, não estou falando que não vamos passar por dificuldade, não vamos passar por tribulação, não vamos passar por angústia, não vamos sentir raiva. De repente não vai ter situações que de repente vai fugir do nosso controle. O que eu estou querendo dizer nessa noite é que nós temos que confiar em Deus e colocar isso diante de sua presença. É colocar isso diante da sua presença e deixar com que Ele faça a própria justiça, com que Ele faça o sobrenatural, com que Ele haja diante dessa dificuldade, com que Ele nos eleva diante do seu propósito e vontade. Não é a minha vontade, não é o meu querer, não é o meu manifestar, mas a vontade de Deus. Quantas são as situações, as dificuldades, os problemas, as intrigas, os problemas que têm se levantado no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Mas eu tenho que aprender que enquanto eu fazer da minha maneira, do meu jeito, no meu querer, enquanto eu querer praticar a minha justiça, o meu ego prevalecer, aí nós vamos caminhar no caminho de tormento. Aí vamos caminhar no caminho onde não vamos obter paz. Foi um ano difícil para todo mundo. São anos que não está sendo fácil para ninguém, mediante a pandemia, mediante a tantas situações que essa pandemia também trouxe, a infração e tantas outras coisas que estão aí acarretando, enfim, tantas situações que estão acontecendo, tantas dificuldades que estamos enfrentando. Mas eu acredito e creio em meu coração que quando nós colocamos tudo isso diante da presença de Deus, aí Deus começa a manifestar a sua vontade. Agora já não é uma luta que eu vou ter que lutar. Aí já não é algo que eu tenho que fazer com as minhas forças.
Aliás, eu tenho que ter disposição, eu tenho que ter vontade e continuar caminhando. Mas é Deus quem vai fazer o sobrenatural, é Deus quem vai abrir as portas, é Deus quem vai derramar o seu querer, é Deus quem vai derramar a paz, a tranquilidade, o sossego em meu coração, em seu coração. Muitas pessoas se perguntam como é que esse irmão, como é que essa irmã pode permanecer assim tão em paz. Eu não estou falando aquela paz, querido, que você pode ver o mundo cair e continuar de braço cruzado. Eu não estou falando aquela paz que de repente você passa por uma situação de perca, de dificuldade em sua vida e finge que nada está acontecendo. Pelo contrário, a gente temos que se preocupar sim com essas situações. Temos que entender que temos que tomar algumas atitudes, postura. Isso é o novo convertido, a pessoa que caminha no caminho de Deus vai entender que isso é um proceder do cristão. Mas o que eu quero dizer é uma paz que reflete tranquilidade. É uma paz que você consegue respirar. É uma paz que você consegue colocar isso diante da presença de Deus e saber que Ele está no controle. É uma paz que você chora, que você clama, que você suplica, que você abençoa. É uma paz sobre a qual você se coloca diante da presença de Deus e fala: Senhor, eu estou aqui em planto. Senhor, eu estou chorando. Senhor, meu coração está entristecido, mas eu confio no Senhor. É confiança, é dedicação, é o coração diante da presença de Deus. E a palavra de Deus nos diz no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e suplica, com ações e graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, diga-se comigo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, diz assim: guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amado, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 7 sobre uma paz que excede todo o entendimento. Por que uma paz que excede o entendimento? É uma paz que está acima do nosso conhecimento. É uma paz que está acima da nossa capacidade de compreender. É uma paz que vai acima, está acima daquilo que a gente pode raciocinar. É uma paz que excede o nosso entendimento. Ou seja, são situações sobre qual passamos, são situações sobre qual enfrentamos, é complicação no relacionamento, de repente é problema financeiro, é desemprego, é uma doença, uma enfermidade, é uma morte, que de repente você ainda permanece em paz. E essa situação que eu quero entender, eu quero que você compreenda nessa noite, é sobre essa paz que a palavra de Deus manifesta para nossas vidas. Porque as pessoas acham que estar em paz é não chorar. Porque as pessoas acham que estar em paz é você não se preocupar com os problemas. Porque as pessoas acham que estar em paz é você confiar em Deus que Ele vai abrir as portas, mas você não se quer mover para alcançar o sobrenatural, para alcançar o milagre, para alcançar a cura, para alcançar a restauração, para alcançar a transformação, para alcançar seus familiares, para alcançar aquilo que Deus tem como propósito e objetivo para a sua vida. Amados, diferente disso, estar em paz é confiar no Senhor. Quando a gente fala de estar em paz na presença de Deus, está dizendo aqui de confiança, está dizendo aqui de entrega, está dizendo aqui de você colocar tudo que você tem, tudo que você é, diante da presença de Deus. É colocar seus projetos, é colocar os seus sonhos, é colocar suas metas, é colocar sua casa, sua família, seus filhos, marido, esposa, colocar seus sonhos, tudo isso diante da presença de Deus. Ou seja, agora já não é uma luta mais minha, agora é Deus quem está lutando por mim. Agora já não é uma causa mais minha, agora é Deus quem vai fazer a justiça por mim. Ah, mas eu fui injustiçado, eu fui afrontado, eu fui perseguido, eu fui caluniado, mas isso, Deus está no controle, porque eu confio nele. Ô irmão, como você consegue permanecer de pé, ou como você consegue permanecer ainda diante de tanta dificuldade, tanta acusação? Porque Deus está no controle. Porque Ele está obtendo, porque Ele está transformando, porque Ele está tocando, porque Ele está lutando essa luta, não é eu. Meus amados, você tem que compreender isso na sua vida, porque enquanto você lutar com a sua força, Deus não vai fazer, Ele vai te entregar. Porque é como se eu falasse assim: pastor Gilson, nesta noite eu estou te entregando um presente, estou te entregando um celular, entrego na mão do pastor Gilson. Mas de repente eu começo a pedir aqui só: espera aqui, deixa eu ver ele aqui um pouquinho só, deixa eu usar ele aqui só um pouquinho. E começo a pedir, começo a usar e usufruir, mas como que eu entreguei algo para Ele que eu não deixo sequer permanecer na mão dele? Às vezes nós somos assim,
entregamos coisas que queremos acessar, queremos ter possibilidade, não queremos entregar totalmente. Eu vi num programa, a Emily assiste aqueles casais pela internet que vão para outros países, né? Ela acompanha ela do YouTube e vão lá nos Estados Unidos, um casal lá que falou, vou dar um presente para uns amigos nossos. Não lembro o nome do casal lá, que eles moram nos Estados Unidos. Vou dar um presente para uns amigos nossos aqui. Fizeram o vídeo lá, vamos aqui mostrar, dando presente para um amigo nosso, vai ser aquela coisa maravilhosa. E de repente eles falaram assim, na hora de entregar o presente, esse presente é de vocês. Enrolaram um carro, foi um carro, fizeram um laço bonito e tudo, fizeram aquela coisa bonita para entregaram. Esse carro aqui nós estamos dando para vocês. Só que esse carro aqui, é só até vocês conseguirem untar, nós não estamos dando, estamos emprestando. Ou seja, aquele dar um dado. Quis fazer uma média, uma mídia, uma coisa, né, legal, não sei o quê. Mas assim, não queremos largar disso, sabe? Queremos assim só querer fazer uma média aqui em cima disso. E às vezes somos assim com Deus. Queremos entregar coisa para Deus, mas Deus, eu não estou dando, sabe? Eu não estou basicamente entregando ao Senhor. Né? Oramos pela vida do nosso filho, mas não estou entregando meu filho. Não estou entregando meu relacionamento. Não estou entregando as minhas finanças. Catamos de novo. E Deus vai entregar, meus amados. Porque enquanto nós não entregar totalmente a Deus, enquanto nós não deixar Deus derramar da sua graça, Deus tomar e usufruir daquilo que nós estamos entregando em sua mão, certamente nós vamos ter que dar conta. E aí vai haver um caminho de tormenta. Aí vai haver insuficiência em nossas vidas. Porque nós não vamos conseguir lidar com isso. Nossos filhos, nossa casa, nossa família, nosso relacionamento, o nosso trabalho, nosso casamento, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, nossos projetos, sonhos, tudo isso deve ser colocado diante da presença de Deus. E colocar e confiar. E acreditar que Ele está fazendo acontecer. O reino de Deus é um reino de paz. O reino de Deus é um reino que deve manifestar paz no meu e no seu coração. Por quê? Porque tudo que nós fazemos e tudo que temos devem glorificar o nome de Deus. Amados, a situação, e eu quero que você compreenda que tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, deve glorificar o nome de Deus. Não está pegando, Cris? Mais para o meio? Deve glorificar o nome de Deus. E às vezes nós somos assim, entregamos para Deus, mas nós queremos a glória para nós. Será que a sua vida está glorificando o nome de Deus? Será que a sua família está glorificando o nome de Deus? Será que as suas rendas estão glorificando o nome de Deus? Será que aquilo que você tem buscado diante da presença de Deus é para a honra e glória do Senhor ou para seu próprio deleito, o ego? Tudo que temos, tudo que somos deve glorificar o nome de Deus, até mesmo a nossa postura, até mesmo as nossas atitudes, até mesmo o nosso agir. Isso deve trazer paz para os nossos corações. Você já viu aquelas pessoas que de repente estão numa dificuldade e falam, mas eu gosto tanto de conversar com aquele irmão, gosto tanto de conversar com aquela irmã, porque traz paz no meu coração. Já ouviu palavras, frases, alguém dizendo assim, dessa forma? Sim ou não? Porque isso deve ocorrer, porque isso deve acontecer em nossas vidas. Amados, é esse o exemplo que Cristo traz para nossas vidas. Nós devemos manifestar paz em tudo que nós faz, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso caminhar, no nosso decidir, no nosso falar. Deve trazer paz aos corações. Pessoas que estão em nossa volta, pessoas que estão no nosso convívio, devem ter prazer e vontade de estar conosco. Deve desejar estar conosco, porque isso deve trazer paz para a sua vida. Trazer paz para a sua vida como é gostoso estar perto do Vininha. Eu gosto de estar com o Vininha, gosto de caminhar com o Vininha, porque cada vez que eu vou conversar com ele, as suas palavras transmitem paz. Agora, já pensou se fosse o contrário? Já pensou se fosse de uma forma diferente? Já pensou se eu rejeitasse, em vez de queresse estar próximo, queresse estar perto? Amados, é o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite, é o que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. Que nós devemos transmitir paz aos corações. O reino de Deus é manifesto por paz, a paz que excede todo o entendimento. E a Bíblia diz que ela guarda o coração e a mente. É uma mente voltada na presença do Senhor, é uma mente voltada nos princípios da palavra do Senhor, é uma mente guardada
sobre o qual busca a vontade, a palavra de Deus. É um coração guardado, é um coração perdoador, é um coração tratável, é um coração curável, é saúde espiritual, é saúde emocional, é saúde na sua mente. É saúde, sabe o que isso quer dizer, querido? É você ter pensamentos agradáveis, é você ter projetos sobre o qual estão manifestos diante da palavra de Deus, é você ter um coração sobre o qual caminha diante do propósito de Deus. Mas fui afrontado, mas fui caluniado, mas fui injustiçado, mas mesmo assim eu vou demonstrar o amor de Cristo, a presença de Deus, a paz sobre o qual excede todo entendimento. A paz sobre o qual trata nossos corações, a paz sobre o qual manifesta a vontade de Deus, a paz sobre o qual nos eleva e nos faz caminhar caminho que transmite paz. Não um caminho de perdição, não um caminho sobre o qual muitas vezes somos afrontados e manifestamos da mesma forma. É uma guerra contínua, é uma guerra sobre a qual caminhamos em trocas. Assim, se eu sou afrontado, também afronto. Se eu sou caluniado, também vou caluniar. Se eu for injustiçado, também vou injustiçar. Se eu fui afrontado por alguma coisa, também vou agir da mesma forma. Muitas pessoas caminham desse jeito. Muitas pessoas permanecem desse jeito. O que vem vai ter que voltar. Comigo é diferente. Se vem agressivo, vai ter que voltar de uma forma mais leve. Assim deve ser na minha e na sua vida. Assim nós devemos desejar. Comigo é diferente. Se agrediu o meu coração, eu quero demonstrar que aqui há coisa diferente. Quero demonstrar que aqui há uma paz que excede todo entendimento. Eu quero demonstrar que aqui há um amor que procede do coração de Deus. Deve ser diferente. Eu recebi uma afronta, eu recebi uma calúnia, mas não me preocupo com isso não. Porque aquele, quem me conhece, sabe da minha vida. Aquele quem me conhece, conhece o profundo do meu coração. Aquele quem me conhece está guardando o tempo de vitória, em um momento de caos. Há uma paz que excede todo o entendimento e traz cura para nosso psíquico, para nossa mente, para nosso coração. Nós vivemos num tempo difícil. Nós vivemos num tempo onde grande parte das pessoas andam angustiadas, onde grande parte das pessoas andam ansiosas, preocupadas. E a Bíblia diz sobre esse tipo de pessoas. A Bíblia relata sobre esse tipo de pessoas. Pessoas que não têm paz, pessoas que não têm tranquilidade. É o agito da sociedade, é tantos afazeres, é tantos problemas que precisam ser resolvidos, é tantas situações que precisam ser manifestas. É ou não é assim? Nós acordamos de manhã cedo já pensando o que vai fazer no final do dia. E já dormindo pensando o que vai fazer no outro dia. Porque é um dia de correria, é momento que não temos paz, mas não temos tranquilidade. E a Bíblia relata sobre pessoas assim. E também nos ensina como caminhar e permanecer diante da paz de Cristo. Vemos a história de Elias. Elias foi um homem de fé. Elias foi um homem ousado, de coragem. Elias foi um homem que falava, profetizava e acontecia. Queridos, eu estou falando aqui de homens, grandes homens de Deus, sobre o qual andava segundo a vontade de Deus. E Elias foi assim. Ele falava e acontecia. Só que existiu um momento da vida que ele se sentiu sozinho, se sentiu angustiado, se sentiu entristecido. O que faz uma pessoa que antemão profetizava e via acontecer, anunciava, declarava e via o milagre de Deus acontecer e agora anda angustiado, anda entristecido? Vemos a história de Davi. Davi foi um homem sobre o qual a Bíblia traz um grande relato sobre sua postura, sobre sua decisão, embora Davi também e todos os outros cometeram tantos erros, mas Davi é um homem sobre o qual nos traz um grande referencial. Davi, em seu reinado, certamente tinha inúmeras coisas que precisavam resolver. Davi, certamente, em seu reinado, tinha inúmeras situações que precisavam tomar uma postura de profeta, de homem de Deus, tendo um caráter. E a gente vemos a história de Davi sendo acrescentada diante do propósito de Deus e andando no caminho de paz, sobre suas trajetórias, sobre seus caminhares, sobre seus afazeres no dia a dia. E Davi lá no Salmo 23, ele declara a sua confiança em Deus. Davi lá no Salmo 23, declara que ele está caminhando no caminho de paz, quando ele anuncia, e quando ele abre a sua boca, e quando ele declara que os seus caminhos não são um caminho de perdição, mas são um caminho de paz. Quando ele declara que a sua confiança está no Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pasto verdejantes, leva-me junto às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor a teu nome.
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está contigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, isso é confiança, isso é acreditar, isso é caminhar num caminho de paz. A paz que se encontrava na vida de Davi, não estava em coisas, não estava em situações, não estava em pessoas, porque certamente para você tomar posição e tomar um reinado diante da sua força, certamente é muito complicado, certamente é muito difícil. Mas quando se coloca diante da presença de Deus, continua sendo complicado, continua sendo difícil. Mas a situação é que agora eu não estou lutando mais com as minhas forças, agora eu não estou fazendo mais com as minhas próprias decisões, agora é a vontade de Deus, agora é o querer de Deus, agora é o manifestar de Deus, e a gente vemos assim, Davi, credibilitando. Assim a gente vemos Davi fazendo acontecer. No livro de Salmos, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: em paz vou me deitar. Isso Davi dizendo: em paz vou me deitar, em paz me levantarei, porque tu me guardas, ó Senhor. Queridos, olha a proximidade diante de um propósito e decisão de vida que Davi caminhava. Em paz me deito, mas também em paz eu me levanto. Tem algumas traduções que dizem diferente. Se tiver uma tradução diferente, coloca no telão para mim, faz favor. Salmos 4:8. Em paz me deito, e em paz me levanto, porque o Senhor me guarda, porque o Senhor guarda o meu coração, porque o Senhor guarda a minha mente. Apareceu lá? Porque o Senhor guarda a minha vida, as preocupações, as dificuldades, os problemas, as situações que se levantam, está diante do propósito do Senhor. Diz lá aqui, nessa tradução: em paz me deitarei e dormirei, porque tu, ó Senhor, me fazes habitar em segurança. Então haverá segurança na minha vida. Eu deitarei e poderei ficar sossegado. Sabe o que isso está dizendo? Tem coisas que precisa resolver, tem situações que precisam ser consertadas, tem problemas que precisam ser solucionados, tem muitas situações que eu preciso tomar uma base, uma posição. Mas agora eu vou dormir, vou descansar e vou repousar, porque o Senhor está no controle. É o Senhor cuidando, é o Senhor direcionando, é o Senhor dando sossego, é o Senhor fazendo por nossas vidas enquanto nós dormimos, enquanto nós descansamos, enquanto nós repousamos. Confiança é entregar para Deus, é colocar diante da presença de Deus, é você confiar em Deus, é você colocar a sua vida diante de Deus, é você não querer lutar com a sua força, é você saber que, estou passando por problemas, estou passando por adversidade, estou passando por muitas situações complicadas, sim, mas isso está tudo diante da presença de Deus. Clamo a Ele, choro para Ele, confio nele, porque Ele está no controle. Outro exemplo que eu quero tomar como base, o último exemplo aqui é a Noemi. A Noemi, ela desanimou quando perdeu seu marido e filhos. Amados, a história aqui de Noemi é fantástica também, porque a Noemi, ela é como eu e você. Nós desanimamos em situações que acontecem em nossas vidas. Nós desanimamos quando perdemos alguém que amamos. Nós desanimamos quando situações acontecem, muitas vezes que está fora daquilo que nós planejávamos para nossas vidas. Isso é normal, isso é um fato. Mas a gente vê a história de Noemi, a gente vemos que a leal amizade que ela tinha com Ruth, pôde trazer de volta a esperança, trazer de volta a restauração para aquilo que ela precisava em seu coração. E a Bíblia chama isso como pessoas, chama esse tipo de pessoas como agentes que manifestam a vontade de Deus para o meu, para o seu coração. Sabe que Deus, Ele usa coisas, Deus, Ele usa momentos, Deus usa situações, Deus usa uma sala do hospital, Deus usa um aparelho eletrônico, Deus usa o que Ele quiser. Sim ou não? Verdade ou não é verdade? Deus usa o que Ele quiser e a hora que Ele quiser. Mas uma coisa, certamente que Deus quer usar e sempre vai usar, é o ser humano. Deus sempre quer usar a minha vida, Deus sempre quer usar a sua vida. Deus tem prazer de nos usar
para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas, para levar paz aos corações, para levar tranquilidade onde há guerra, para levar a certeza da vitória onde há tribulação, onde há angústia, tristeza, mágoa, rancor, para levar a presença de Deus aos corações. Essa vontade, esse desejo de Deus, nos usar com autoridade, com graça, com ousadia, com determinação. Essa é a vontade de Deus. Isso está no coração de Deus, desde o princípio. Desde quando Deus é Deus, a vontade de Deus quando criou o ser humano era essa: entregar ao homem autoridade, poder, graça, entregar ao homem autoridade para profetizar, anunciar e as coisas acontecer, entregar ao homem a capacidade de amar o seu cônjuge, seu próximo, seu vizinho, seu amigo, entregar ao homem a capacidade de anunciar a vontade de Deus, a palavra de Deus aos corações e haver transformação. Essa é a vontade, sempre foi e sempre será a vontade de Deus. Deus pode usar coisas, Deus pode usar momentos, Deus pode usar situações, Deus pode fazer da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas uma coisa certamente que Deus quer usar, e sempre vai estar no coração de Deus, é a vontade de me usar e de te usar. Queridos, existem situações sobre qual em nossas vidas passamos, que nos traz tristeza, assim como na vida de Noemi. E uma situação que eu posso dizer para mim, na minha vida, certamente que eu passei, e que me trouxe mais tristeza ao meu coração, foi a perda de meu pai. Eu já perdi parentes, já perdi amigos, já perdi pessoas que eu conhecia, e isso traz uma tristeza. A gente sente muito quando alguém próximo, ou alguém conhecido, ou até mesmo algumas situações vêm acontecer. Mas quando eu perdi meu pai, parece que o chão saiu debaixo dos meus pés. Eu senti no momento da minha vida assim que eu não tinha mais, eu me senti desequilibrado diante daquilo que eu estava vivendo. Eu senti no momento sobre o qual assim, eu estava clamando a Deus e a minha voz não estava saindo diante do meu coração. E eu estava fraco não espiritualmente falando, emocionalmente falando. Eu estava fraco emocionalmente falando, porque foi algo que eu não planejei, e certamente ninguém planeja isso. Foi algo que eu não me preparei. Foi algo que eu não consegui colocar tudo isso e imaginar que isso poderia um dia acontecer. Que certamente isso um dia vai acontecer na vida de todos. Mas é algo que eu nunca me raciocinei para colocar isso diante da minha presença. E como foi doído para mim, como foi triste para mim, como foi angustiante para mim, e como foi, querido, eu senti uma dor no meu coração, eu senti um vazio em meu coração, sobre o qual eu nunca tinha sentido antes. É algo inexplicável, é algo que me machuca, é algo que nada preenchia. E de repente, eu vi que isso estava me fazendo mal, eu vi que isso eu precisava tomar agora uma posição, tomar uma decisão em minha vida, mesmo que a dor ainda estava ali, mesmo que ainda havia sofrimento, mesmo que eu sabia que estava isso acontecendo diante dos meus olhos e eu não tinha controle, mas eu tinha que tomar uma posição. E eu comecei a orar a Deus e comecei a colocar isso diante de Deus e comecei então a entregar para Deus, não a minha vida, porque eu já havia entregado a minha vida quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Não a vida do meu pai, porque meu pai já fez isso porque ele era convertido e eu creio que era um grande homem de Deus, ganhou muitas pessoas para Deus. Não até a situação, porque é uma situação sobre a qual, mesmo sem declarar, eu já havia colocado para Deus algum dia da minha vida. Porque eu coloquei toda a minha casa, toda a minha família, todo o meu proceder, meu andar, meu manifestar, meu agir, tudo que eu penso diante da presença de Deus. Mas eu havia de colocar aquele momento específico diante da presença de Deus. Eu falei, Deus, eu não posso com as minhas forças, eu não consigo mais raciocinar, eu não consigo mais pensar. Amados, eu ia dormir pensando no meu pai, eu acordava pensando no pai, eu ia trabalhar pensando no pai, tudo que eu fazia eu pensava no pai, e isso estava trazendo uma tristeza profunda em meu coração, e eu penso no meu pai até hoje. Mas a diferença é de como você vai agir diante dessa situação. A situação é que eu não estava com vontade, ânimo, coragem de fazer mais nada. Eu não tinha vontade de orar, eu não tinha vontade de ler a palavra de Deus, eu não tinha vontade de abraçar ninguém, eu não tinha vontade de visitar, não tinha vontade de fazer nada. Não havia vontade, não havia desejo no meu coração. E por mais que eu continuei mantendo o relacionamento com as pessoas, por mais que eu continuei mantendo os meus relacionamentos, os meus compromissos que eu tinha, eu continuei ainda assim fazendo, mas eu estava no automático. Eu estava fazendo por uma obrigação, não havia mais desejo, não havia mais a vontade. Não havia. Eu vinha para o culto, eu ia para a célula, eu ia visitar, mas estava sendo algo automático. Eu falei, Deus, eu não posso fazer isso. Algo está me prendendo, eu preciso poder continuar caminhando. Porque eu sei
E eu tenho certeza que chegará o dia sobre o qual eu me encontrarei com meu pai. Nós vamos se abraçar, nós vamos conversar, nós vamos estar na glória, vamos estar diante da presença de Deus. Mas agora não tem jeito mais. Agora a minha vida continua. E eu tenho que viver. E eu tenho que caminhar. E Deus falou isso através de pessoas. E Deus falou isso através de pessoas sobre o qual venho tratar o meu coração nessa hora. Querido, como foi difícil para mim. Eu me lembro de cada abraço que eu recebi. Eu me lembro, meu irmão, do abraço que eu recebi, do carinho que eu recebi, da palavra que eu recebi, do conforto que eu recebi. E isso vinha como se fosse a própria presença de Deus. Não, como se fosse não. É a própria presença de Deus te usando para me abraçar, para me dar uma palavra. Mas como o meu coração, ele estava precisando disso naquela hora, como meu coração precisava daquele abraço naquela hora, meus amados, eu recebi um bolo em casa. De repente a pessoa que me deu um bolo, meu pai faleceu, a pessoa chegou com o bolo lá, me entregou o bolo, falou, estou te entregando um bolo, não é meu aniversário, não é aniversário de casamento, não é aniversário de nada, não é dia de nada. A pessoa me entregou o bolo e falou, estou te entregando um bolo, porque eu quero ver um sorriso no teu rosto. Até essas palavras aí como penetrou em meu coração, e eu sentia o cuidado de Deus, eu sentia a presença de Deus, eu sentia Deus manifestando a sua vontade no meu coração, dizendo mais ou menos assim, você não está sozinho. Eu conheço as dificuldades, os problemas, as fraquezas, a situação que tem passado. E eu sei de sua perca, eu conheço tudo. Mas eu estou aqui. E como foi bom para mim. E como foi bom para a minha restauração. E como foi bom para o meu crescimento. E como foi bom para que eu pudesse me recompor novamente. E como foi bom para que eu pudesse me levantar novamente. E compreender que meu pai não se encontra mais aqui. Mas ele está esperando a volta sobre a qual Cristo buscará a sua igreja. E ele vai estar lá. E eu vou estar lá. E nós vamos estar lá. Porque Deus cuida de nós. Porque Deus nos ama. Porque Deus quer nos trazer essa paz. Essa tranquilidade. Deus quer nos levar nessa estação. Nesse nível de cuidado. Uma paz sobre a qual excede todo o entendimento. Uma paz sobre a qual eu e você não podemos compreender. Uma paz sobre a qual nós não temos entendimento, a nossa mente não chega a compreender essa situação. Porque é cuidado de Deus, é manifestação de Deus, é presença de Deus. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5 diz assim, Isaías 53, 4. Jesus levou nossas dores e enfermidades. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. A questão é que muitas vezes buscamos a paz ao término de um problema. Buscamos a paz diante de uma situação que estamos passando. E eu tenho um amigo meu que trabalha na empresa, e a esposa dele tem problema, fez cirurgia na coluna, e ela não caminha mais. Daí ela fez cirurgia, estava melhorando, agora piorou de novo, isso já faz 2 anos nesse caminhando. E devido a isso, agora ele tem que ajudar ela a colocar na cadeira de roda, tem que dar banho, toda a vida muda. Diante de uma situação dessa, a vida muda. A vida toma um novo rumo. E ele falou assim na mesa, nós almoçando na empresa, e ele falou na mesa do almoço ali. Eu até falei, cara, não fala aquilo que você não tem conhecimento. Não fala aquilo que você não sabe. Porque é muito doído. Ele falou assim na mesa do almoço, eu prefiro que minha esposa morre do que viver nessa situação. Eu falei, meu Deus do céu, cuidado com as suas palavras, porque a palavra tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E muitas pessoas estão procurando a solução ao término de um problema. Meu casamento está muito ruim, então eu quero que termine para tomar um novo casamento. A minha vida financeira está muito ruim, mas quando eu trocar de emprego tudo vai se resolver. A vida com meus filhos está ruim, então logo vai acabar. Começa a volta às aulas, vão para a escola, eu vou ficar sozinho em casa. Mas esse problema, mas essa situação, Queridos, muitas pessoas estão depositando e receberá a paz diante a finalidade, ao término de um problema. E a questão não está aí, a nossa paz só se encontra em Cristo Jesus. A nossa paz só vamos encontrar na presença do Senhor. Não tem como você encontrar paz diante de uma situação que terminou, diante ao término de uma situação, diante da finalidade no problema, porque novas virão. E a palavra de Deus nos ensina a caminhar em paz diante à dificuldade, mediante aos problemas. Jesus disse em João 16, 33, eu lhe digo essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Mas no mundo vamos ter aflição, vamos passar por dificuldade, vamos passar por problemas, percas, por situações adversas, mas tem de bom ânimo. Eu lhe digo essas coisas para que vocês tenham paz. É a paz do Senhor sendo derramada, é a paz do Senhor acrescentada em nosso coração, né? Nós não temos que procurar isso, a finalidade do problema. Eu estou passando uma dificuldade no problema, vou no trabalho, vou trocar de trabalho para resolver o meu problema então. Não, eu vou colocar isso diante da presença de Deus. Eu estou com o meu casamento atribulado, confuso, complicado. Eu vou então separar que tudo vai se resolver. Não, eu vou colocar todo esse problema diante da presença de Deus. Minha vida espiritual está abalada, mas vou colocar diante de Deus, meu ministério diante de Deus, meu casamento, a vida com meus filhos, sonhos, tudo diante da presença de Deus. Não é a finalidade dos problemas, mas é estar na presença de Deus. Aquilo que é exterior não pode afetar o nosso interior, desde que nós colocamos tudo isso diante da presença de Deus. Confiamos, entregamos, colocamos diante dEle. E às vezes nós queremos encher o vazio que está em nossas vidas, no trabalho, em coisas, né? E isso nunca vai saciar. A situação é que nunca vai saciar. Eu quero trabalhar demais, quero estar trabalhando, quero estar fazendo as coisas para preencher aquele vazio que há no meu coração. A situação é que só em Cristo vamos encontrar a verdadeira paz. Não há outra situação. Jesus disse lá em João 14, 27. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Amados, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É Cristo nos dando a paz que procede do seu coração. João 14, 27. A paz que procede da sua presença. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mas sabe o que Jesus declara logo após? Não é a paz que você se encontra no mundo. Não é a paz como o mundo dá. Não é aquela paz que o mundo dá, porque isso é momentânea. Isso aí é passageira. A paz que nós encontramos no mundo, tudo que temos, tudo que possuímos, isso é passageiro. Nossas finanças, vou colocar minha paz no que eu tenho em conta bancária, isso é passageiro. Vou colocar a paz naquilo que eu possuo, naquilo que eu tenho, isso é passageiro. Então, a palavra de Deus nos diz aqui, Jesus nos diz aqui, não é a paz passageira, não é a paz que se encontra no mundo, não é a paz que isso pode as traças ferrugens comerem, mas é a paz que se encontra no coração de Jesus. Essa paz, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Uma paz que você repousa em meio à guerra, uma paz que te traz tranquilidade, uma paz que te traz repouso, uma paz que diante as situações adversas, você continua prevalecendo, crendo, acreditando e credibilitando a sua confiança em Cristo Jesus. A nossa paz deve estar ligada em Cristo Jesus, não em coisas e em momentos. Porque se estiver ligado em coisas ou em momentos, isso vai passar. E quando passar, vai trazer angústia no nosso coração. E se nós colocar isso diante da presença de Deus, é assim, eu estou na guerra, mas eu estou em paz. Eu estou na tribulação, mas eu estou em paz. Eu estou passando por um problema, mas eu se encontro em paz. Porque está colocado diante da presença do Senhor. Amém? A verdadeira paz não depende de fatores externos, mas totalmente, somente do Senhor. É como você enfrentar uma guerra, é como você enfrentar um problema na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, mas estar tranquilo, tranquilo eu não digo sossegado, estar repousando diante da presença do Senhor. Qual a sua dificuldade? Qual o seu problema? O que tem tirado a sua paz? O que tem tirado o seu descanso? O que tem feito com que você não consegue caminhar e concluir as suas obrigações e deveres em tranquilidade, em paz? Porque o que tem tirado a sua paz que você não consegue mais sonhar, acreditar? O que tem tirado a sua paz que você tem se sentido humilhado, angustiado, entristecido, amargurado, e isso tem se tornado algo comum na sua vida, e tem tirado a sua paz, e você tem de repente até permanecido nessa situação, e até muitas vezes se acostumado com essa posição. Moisés disse ao povo, amados, veja que história legal, essa história do povo de Israel, e eu gosto demais, e nos ensina muito, cada trecho, cada palavra, cada situação. No livro de Deuteronômio, 9, capítulo 9, Moisés disse ao povo assim, hoje vocês vão atravessar o rio Jordão, vão tomar posse de uma terra. Sabe o que está acontecendo até aí? Até aí o povo estava assim, ó, hoje vocês vão atravessar o rio Jordão, vão tomar posse de uma terra, o povo estava assim. Só que
existem situações que, quando se torna dificuldade ou problema, ou aquilo que não queremos ouvir diante das nossas vidas, nós não queremos ouvir e não queremos continuar ouvindo e não queremos acreditar mais. Porque o texto diz assim, ó: hoje vocês vão atravessar o Rio Jordão, vão tomar posse de uma terra, daí está assim, ó, que pertence a povos numerosos e poderosos. Aí quando começou a dizer assim, o povo começou a dizer: Ih, pronto, já não dá, eu não consigo, já não vou mais, pastor, porque o mistério é muito grande, esse trabalho é muito grande, a situação é muito grande, não dá. E assim nós caminhamos, e assim, não é verdade, meus amados? Recebemos uma profecia, enquanto está tudo gostoso, enquanto está tudo agradável, estamos assim, opa, não, agora já, mas é de Deus, é de Deus. Que palavra boa, é abençoar, é de Deus. Mas quando começa a dizer assim, mas tem que fazer isso, ó. Existe um povo ali numerosos, grandes, poderosos, e isso aí é do capeta. É assim, aí começamos a mudar o caminho, isso aí já não é mais de Deus não. Isso aí é revelação do inferno. Daí começou lá Moisés dizer se as cidades são enormes e protegidas por muralhas. Há um povo forte, há ali um povo fortificado, onde ninguém o derrota. Mas daí o povo já começa a pensar, se ninguém derrota, o que nós vamos fazer lá? Se ninguém derrota, por que nós vamos lutar contra esse povo? Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite, querido? Ou sabe o que a palavra de Deus está querendo dizer aos nossos corações nessa noite? É assim, ó. Isso aqui já está dizendo nessa passagem, que ninguém derrota esse povo. Por que eu vou lá? Porque não é eu que vou lutar. Sim ou não? Não é eu que vou lutar. É Deus quem vai estar lutando por mim, é a presença de Deus que vai manifestar. Querido, eu não posso, eu não consigo, mas Deus pode. Se a sua situação nessa noite é impossível, se você está passando por um problema complicado, se você está passando por uma situação sobre a qual você não tem controle, é Deus quem vai fazer por você. Larga na mão de Deus, coloque na mão de Deus, confia nele, entrega para Ele. E o mais Ele fará. É Ele fazendo, é Ele obtendo, é Ele derramando, é Ele fazendo acontecer na sua vida. Porque se enquanto eu estiver assim, eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir. Mas eu não vou conseguir mesmo. Mas Deus pode fazer. Nesse trecho aqui eu vejo assim, há duas coisas acontecendo. Primeiro, falta de confiança e falta de obediência. Quando a gente vemos a passagem do povo de Israel aqui caminhando sobre o deserto, e as coisas acontecendo, nós falamos assim, aí é um povo murmurador. E certamente o que aconteceu para eles assim, andar 40 anos no deserto foi a falta de obediência. Mas não, houve falta de confiança também. Claro, vários outros fatores, mas eu quero dizer aqui sobre 2 pontos. Falta de confiança e falta de obediência, né? Falta de confiança. Quantas vezes deixamos de confiar no Senhor e passamos tempos de guerra e não obtemos paz mediante a guerra? Falta de confiança. E Deus disse assim a Moisés, se eles tão somente, veja bem que a palavra de Deus nessa noite, se eles tão somente me obedecessem, tudo ia dar certo. Queridos, é algo simples. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Tem gente que falou não. Não, nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Se eles tão somente me obedecessem, tudo ia dar certo. Nem sempre é fácil, mas é possível. Sabe por que nem sempre é fácil? Você está passando por uma dificuldade, que você está fora do teu controle, e você confiar em Deus, e falar que está tranquilo mediante aquilo, né, certamente vai ser algo que você está lançando a palavra ao vento. O problema que eu quero que você entenda, ou a situação que eu quero que você entenda, melhor dizendo, nessa noite, não é essa tranquilidade e esse repouso. É você estar passando por essa dificuldade, é você estar passando por esse problema, mas está chorando, está colocando diante da presença de Deus, dizendo, Senhor, eu não consigo. É difícil para mim até às vezes crer, acreditar. E é isso que Deus espera, é isso que Deus quer, meu amado. É isso que Deus espera das nossas vidas. É essa a segurança, é essa a fortaleza, é essa a tranquilidade, é essa a paz. É você estar passando por uma dificuldade que está fora do seu controle, e Deus sabe que nós não estamos no controle de tudo. Deus sabe que algumas coisas é limitado para nós. Deus sabe que muitas coisas nós não vamos conseguir agir, não vamos conseguir nem pensar ou raciocinar. Certamente no momento que eu estava passando ali, de meu pai estar no hospital, até o momento que ele faleceu, foi muito duro para mim. E Deus sabe de tudo isso. E você acha que é fácil? Eu cheguei no hospital, nós fomos fazer uma visita, a enfermeira marcou, a médica marcou uma reunião com os familiares. Daí fui lá, eu, minha irmã, minha esposa,
foi mais alguém com nós. Fomos lá, reunião, e a médica falou assim para nós: aproveite para se despedir do seu pai, porque certamente a qualquer momento o seu pai vai entrar em óbito. Queridos, quando ela falou assim, uma flecha veio diretamente ao meu coração e... É assim barulho de flecha? Se não é, agora vai ser. Entrou no meu coração, sangrou o meu coração, penetrou no meu coração, e eu fiquei ali pensando assim, poxa, todos os sonhos, todos os projetos do meu pai, eu pensei em tudo, passou como se fosse, sabe, um vídeo na minha cabeça, passando toda a história, desde o meu nascimento, até aquele momento na minha cabeça. Eu pensei, poxa, tanta coisa, tantas situações, tantos projetos que o pai tinha, tantos sonhos, né, tantas coisas que precisavam ser resolvidas, tantas situações que precisavam ali se concretizar, e agora assim, a qualquer momento, ele pode falecer. Meu Deus, como foi difícil para mim. E Deus não está dizendo que vai ser fácil para mim, para você e para ninguém. Mas Deus está dizendo assim, ó, chore para mim, clame para mim, acredita em mim, coloque diante da minha presença. E mesmo que está difícil, eu vou fazer. É no controle de Deus, é na presença de Deus, é na paz do Senhor. E obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus é andar em seus caminhos, né? E essa certamente será a verdadeira paz. A paz deve ser uma característica do cristão, né? A paz é uma característica do verdadeiro cristão. Quando você se converte, você tem que haver confiança, entrega, obediência na presença de Deus. Eu gostaria de gostaria de continuar ainda ministrando a palavra de Deus, mas o tempo passa rápido quando a gente estamos aqui em cima. Eu não sei o que acontece. Eu acho que o Cris deve ter um controle naquele relógio lá, pastor. Nós temos que pegar o controle dele, para começar a controlar daqui, ó. Porque quando a gente está ali embaixo ali, né, a hora é mais demorada. Mas quando a gente sobe aqui, não é, não? Você já coloca a cabeça que sim, é verdade? A gente está aqui embaixo, a hora demora. Mas quando sobe aqui em cima, aqui, parece que meia hora é 15 minutos, 10 minutos. 1 hora é meia hora. Passa rápido demais. Mas assim, eu creio que Deus falou ao seu coração, creio que Deus falou ao meu coração. Eu gostaria de encerrar aqui com um louvor. Tem mais 5 minutos, pastor? Tem? Então vamos fazer um louvor aqui, gente. Vamos louvar aqui. Eu gostaria que você ficasse de pé no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. De repente você nessa noite está passando por uma situação complicada, por uma adversidade, por um problema financeiro, espiritual, na sua saúde financeira, não sei, de repente no seu casamento, na vida dos seus filhos, trabalho, talvez até ministerial, igreja. Vamos colocar tudo isso diante da presença de Deus. Vamos colocar os pensamentos ruins, vamos colocar o nosso coração diante da presença de Deus. De repente nessa noite você precisa perdoar, alguém não conseguiu perdoar, você precisa liberar o amor do Senhor que está em sua vida, e ainda assim há dificuldade de fazer isso. São tantas situações, são tantos afazeres durante todo esse ano, né? Quantas coisas, quantos problemas, quantas situações aconteceram, e ainda assim se encontramos aprisionados, né, em situações que precisamos nos libertar. Precisamos ter essa paz de Cristo, essa paz que procede do coração de Deus. Eu vos digo essas coisas para que vocês tenham paz. Mas quando Cristo está dizendo isso, Ele está dizendo assim, ó, no mundo vocês vão passar dificuldade, vão ter aflição, vão ter perca, vão ter problemas, vão ter intrigas, vão ter discussões, mas tenham paz, tenham tranquilidade, confia em mim, acredita em mim, porque a paz não procede de nós mesmos, vem do coração de Deus para nossos corações, vem da presença de Deus para a minha vida, para a sua vida. Amado, aquele problema que você está enfrentando, aquela dificuldade que você está passando, aquela situação que precisa ser consertada, Deus vai fazer. Confia nele, coloque diante da sua presença. Amém? Vamos louvar ao Senhor então. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia, glória a Deus. Só em sua presença, Senhor, só em seus braços. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Glória a Deus, esse amor que nos alcançou, esse amor que nos transformou, Deus. Se eu passar pelo vale, certamente, Pai, só em tua presença teremos segurança. Eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
assim: em teus braços é o meu descanso. 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 Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 E se eu passar pelo vale. Oh Pai querido, amado Deus, como é bom, Pai, ouvir a sua palavra, como é bom estar em sua presença, como é bom receber o conforto, o descanso em sua presença. Ó Deus, alcança cada coração aqui nessa noite, a cada vida, a cada situação, a cada problema. Ó Deus, de repente está fora do nosso controle, fora daquilo que possamos fazer, mas é o Senhor, ó Pai, derramando da sua cura, da sua restauração, e em teus braços queremos ouvir, queremos receber, queremos ser transformados em teu descanso, ó Pai, somente o teu descanso. E assim nessa noite declaramos, ó Pai, em teus braços é o meu descanso, em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Somente em teus braços, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. A igreja bem forte, todo mundo junto. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu Aleluia. descanso. Glória a Deus. Em teus braços é o meu descanso. Glória a Deus, aplaude ao Senhor bem forte. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e você possa se repousar nos braços do Senhor.
Glória a Deus.